Uma prática como essa, que é considerada uma prática abusiva, leva à equiparação do conceito de consumidor. Então, é o último conceito de consumidor por equiparação, que envolve exatamente o artigo 29, pessoas expostas às práticas comerciais e contratuais abusivas. E o outro sujeito da relação de consumo, Fabrício? E o fornecedor? O que é que você tem a dizer sobre o fornecedor nos minutos que nos restam para o fim desse primeiro bloco? Fornecedor tem conceito previsto no artigo 3º caput do Código de Defesa do Consumidor. Envolve, meus caros, pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados. Eu vou repetir, pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que de uma forma geral tenha colocado com habitualidade produto ou serviço no mercado de consumo. Ok? Importante essa parte final. A lei não diz, mas a doutrina requer, exige a habitualidade na colocação de um produto ou serviço no mercado de consumo para caracterizar o conceito de fornecedor. Neste conceito de fornecedor, destacamos dois aspectos relevantes, que envolvem exatamente a possibilidade do ente sem personalidade jurídica ser considerado um fornecedor e também a necessidade da habitualidade na atividade fim a ser desenvolvida. Se é uma quitanda que vende frutas, verduras, ao vender o seu computador, não é considerada fornecedora. Por que não é considerada fornecedora? Por não existir habitualidade na venda de computadores, e sim de frutas e verduras. Bom, próximo bloco, pergunte ao professor, e se dúvidas outras tiverem, por favor, provafinal@lfg.com.br. Até mais! Muito bem, retomamos o nosso segundo bloco do dia de hoje. Vamos trabalhar com a parte pergunte ao professor. Aliás, se você também tiver dúvidas, por favor, faça parte desse projeto, mande suas questões para o provafinal@lfg.com.br. E, sem maiores delongas, vamos à primeira questão. Professor, consumidor é apenas aquele que adquire o produto na loja? Muito bem, meus caros, conforme pontuamos no nosso primeiro bloco, consumidor não é apenas aquele que adquire um produto na loja, mesmo porque, segundo o Código de Defesa do Consumidor, esse seria um conceito de consumidor em sentido estrito, o destinatário final. Lembram? Artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Esse o consumidor em sentido estrito. Seria, por exemplo, o caso levantado pela colega, do consumidor que vai até a loja e adquire um determinado produto. Mas ressaltamos também no nosso primeiro bloco que o Código de Defesa do Consumidor traz mais 3 conceitos de consumidor por equiparação. O primeiro está no parágrafo único do artigo 2º, coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que agem intervindo nas relações de consumo. Também no artigo 17, as vítimas do evento danoso se equiparam a consumidores. E, por fim, no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, todas aquelas pessoas expostas às práticas comerciais ou contratuais abusivas serão consideradas consumidoras. Assim, trazendo à tona, mais uma vez, o exemplo dado no primeiro bloco, podemos falar que as pessoas expostas, apenas expostas a uma prática abusiva,
como é o caso de uma publicidade enganosa ou uma publicidade abusiva, a mera exposição já leva à consideração de consumidor por equiparação. Percebam, ninguém saiu de sua casa, ninguém foi até a loja adquirir o produto, não, mas a mera exposição a essa prática abusiva leva essa pessoa ou essas pessoas ao conceito de consumidor por equiparação. Fechando o raciocínio, consumidor não é apenas aquele que adquire o produto na loja, não. Também é a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, desde que haja intervindo nas relações de consumo, é também a vítima do evento danoso e as pessoas expostas a práticas comerciais ou contratuais abusivas. Vamos a mais uma questão. Professor, uma empresa pode ser considerada consumidora? Muito boa pergunta da colega e envolve também tema discutido no nosso encontro de hoje. Será que pessoa jurídica, uma empresa, se enquadra no conceito de consumidor? Sim ou não? E aí nos traz à tona aquela discussão envolvendo qual teoria eu vou aplicar para definir o conceito de consumidor destinatário final. Porque o artigo 2º caput do Código de Defesa do Consumidor deixa muito claro: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E nós vimos, meus caros, que são duas as correntes que definem consumidor destinatário final. Uma corrente finalista ou subjetiva, que traz um conceito restritivo de consumidor. Consumidor é apenas aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço para o consumo próprio ou de sua família. E nós vimos uma segunda corrente, a corrente maximalista, que já traz um conceito mais amplo de consumidor. Como sendo consumidor, todo aquele que retira o produto ou serviço do mercado de consumo. Retirou o produto ou serviço do mercado de consumo, é considerado consumidor. Desde que não seja para revenda, é considerado consumidor. Mas sobre isso, por que isso é importante? A questão da colega foi: será que uma empresa pode ser considerada consumidora, Fabrício? E envolve exatamente essa questão. A primeira corrente exclui as empresas do conceito de consumidor. A corrente restritiva, que é a finalista, não considera a pessoa jurídica como consumidora, pela ausência de vulnerabilidade, de fragilidade. Já a segunda corrente, a maximalista, inclui a empresa sem qualquer problema. Pessoa jurídica pode sim ser considerada uma consumidora. E eu lembro de dizer a vocês, meus caros, que quando nós falamos em concurso, como é o caso da OAB, temos que lembrar da jurisprudência pacífica no STJ. E essa jurisprudência traz a resposta à pergunta inteligente da colega feita agora há pouco. Que foi exatamente qual, meus caros? Foi exatamente: empresa pode ser considerada consumidora? Depende. Na visão do STJ, depende. Apenas algumas empresas, no caso microempresa, empresa de pequeno porte, ou até alguns profissionais, como você, como nós, advogados, profissionais liberais, desde que comprovada a hipossuficiência, desde que comprovada a fragilidade diante do caso concreto. Tudo bem? Então percebam, meus caros, respondendo à pergunta da colega, quando falamos na possibilidade de uma empresa se enquadrar no conceito de consumidor, imprescindível analisarmos a existência da fragilidade diante do caso concreto, a existência da hipossuficiência dessa consumidora. Bom, vamos a mais uma pergunta, vamos ver a próxima pergunta a que nos cabe responder. Professor Fabrício, eu posso considerar a síndica do meu prédio fornecedora e aplicar o CDC? Também é uma questão muito corriqueira nos cursos ministrados por mim sobre o tema direito do consumidor. Será que é possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor
contra a minha sim